E agora o futebol, Campeonato Brasileiro da Série C. Na tarde de ontem, o Boa Esporte foi a Erechim, no Rio Grande do Sul, e venceu o Ipiranga, time que está na briga pela classificação. O placar de 1-0 não alterou a situação do time de Varginha, já que a equipe boveta apenas cumpre tabela nas últimas rodadas. Veja os melhores momentos dessa partida. O Boa Esporte venceu o jogo com este gol de Rafael Luz. Ele acompanhava a jogada construída na meia esquerda, campo de ataque boveta. Reveja o lance. A derrota do Ipiranga para o Boa Esporte manteve o Grupo B embolado na parte de cima da tabela. E apesar de desclassificado, essa vitória demonstra que o time boveta tem um elenco que pode ser mantido, ao menos em parte, para as próximas competições. A análise de hoje sobre o jogo e o momento do Boa é do comentarista Milton Gama. Grande abraço, amigos. Prazer falar com vocês. Uma ótima noite aos amigos do Jornal da Cidade. Vamos analisar esta penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, principalmente em relação ao Grupo B, que é o grupo onde estão as equipes mineiras. Só para registrar, no Grupo A nós já temos duas equipes classificadas às quartas de final, que são as equipes do Sampaio Corrêa e do Náutico, e um time rebaixado já, que é a equipe do ABC. A outra vaga está entre o Globo de Natal e a equipe do 13 da Paraíba. Já no Grupo B, esse sim onde estão os mineiros, ninguém garantiu classificação ainda. Pode acontecer daqui a pouquinho, logo mais, 8 da noite, quando o Juventude recebe o Volta Redonda lá em Caxias, no Rio Grande do Sul. Caso o Juventude vença, será o primeiro classificado no Grupo B. Mas neste grupo nós já temos os dois rebaixados, que são as equipes de Luverdense e de Atlético Acreano. Neste final de semana, os mineiros que entraram em campo, Tombense se deu bem e o Boa Esporte também. As duas equipes entraram em campo já sem ameaça de rebaixamento, mas também sem pretensões alguma no que se refere à parte de cima da tabela, ou seja, classificação. Boa Esporte ontem, domingo, foi à cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, estádio Colosso da Lagoa, aliás, um belíssimo estádio esse Colosso da Lagoa, e o Boa Esporte como, não digo franco atirador, mas cumprindo tabela. A única missão que o Boa tem nesses dois últimos, o de ontem e o próximo jogo, é de melhorar a pontuação no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Ipiranga lutava e luta ainda pela classificação para fechar entre os 4 primeiros. E não é que o Boa Esporte, sem o goleiro Renan Rocha, George me foi o goleiro titular, sem o seu volante que vinha atuando, o Rodrigo Souza, o reserva imediato era o Nonoca, retornou ao Cruzeiro na semana passada para tratar aí de um problema na pubis, foi Claudeci quem assumiu essa condição de titular na partida de ontem, e o Boa foi muito bem com o gol de Rafael Luz, venceu a partida por 1-0, complicou a situação do Ipiranga, que na última rodada terá pela frente a equipe do Juventude em Caxias. Caso o Juventude vença daqui a pouquinho Volta Redonda, Juventude será o primeiro classificado, e aí pode até ter um jogo de compadre na última rodada para que o Ipiranga seja outro time gaúcho a se garantir. São José e Volta Redonda ainda brigam por uma das vagas à próxima fase, sendo que na última partida os dois times vão se enfrentar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Portanto, tem muita coisa em aberto. Agora, para falar especificamente do Boa Esporte, aquilo que a gente sempre vem falando, há que se lamentar alguns resultados adversos aí no decorrer do campeonato. Está o time hoje a 5 pontos do quarto colocado, poderia chegar à última rodada em uma condição melhor, quem sabe classificado ou brigando na parte de cima. A contratação do Rafael Luz chegou em um bom momento, um jogador que fez uma diferença danada logo na sua estreia contra o Paysandu. Se tivesse chegado antes, talvez o Boa Esporte tivesse uma situação melhor. Último jogo, dia 20, a última partida do Boa Esporte, quinta-feira, foi antecipado. Os demais jogos serão no domingo às 18 horas. Boa Esporte e Tombense foi antecipado para quinta-feira, dia 22, às 7 horas da noite, no Estádio Municipal do Melão. Jogam para cumprir tabela, mas quem vencer ficará com a 7ª colocação no campeonato. Caso de empate, a 7ª posição permanecerá com a equipe do Tombense. Agora é hora de planejar para o ano que vem, Campeonato Mineiro, e aí pensar no Brasileirão da Série C, quem sabe no retorno para 2021, a Série B do Brasileiro. Grande abraço a todos e uma ótima noite.
Obrigado, Milton. Os outros 2 jogos foram disputados no fim de semana. Os resultados não alteraram a parte de baixo da tabela, mas modificaram posições no G4. Confira os placares e a classificação parcial. Na noite de sexta-feira, em Belém do Pará, o Remo venceu o São José por 2-0. E na cidade de Tombos, na zona da Mata Mineira, o time da casa ganhou do Atlético Acreano por 3-2. Com esses resultados, o Juventude manteve a liderança com 27 pontos, mesma pontuação do Paysandu, que subiu 3 posições na rodada. Quem também subiu 3 posições na tabela foi o Remo, que agora é o terceiro colocado com 26. O Ipiranga aparece em quarto lugar com 25. Essa também é a pontuação do São José em quinto, que também perdeu posições, assim como Volta Redonda em sexto, agora com 24 pontos. Esses são os times que ainda têm chances de classificação. Na sequência, Tombense e Boa Esporte com 20 pontos, mas desclassificados, além de Luverdense com 13 e Atlético Acreano com 8 pontos, já rebaixados. E essa classificação é provisória, já que Volta Redonda e Juventude complementam a penúltima rodada daqui a pouco, às 8 da noite, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A última rodada será disputada no domingo, com todos os jogos às 6 da tarde. Boa Esporte encerra a participação em casa no duelo mineiro contra o time do Tombense.